Vamos com muita reverência, irmãos, e com muito temor, abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Está lá depois de Ezequiel, depois de Daniel, depois de Joel, Amós. Capítulo 1 do livro do profeta Amós. Quero pronunciar esta mensagem para os irmãos com muito temor diante do Senhor e muito respeito também diante dos irmãos. Nos diz a preciosa palavra do Senhor. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. É interessante que eram palavras, e o texto diz que ele viu. Não diz que ele ouviu. Ele viu, porque a mensagem que ele transmitiria foi entregue a ele por meio de visões. Então ele viu as palavras. Versículo 2. E ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Ele está dizendo que a voz de Deus é como um trovão, e que ele, o Senhor, trovejará. E o que vai acontecer quando Deus falar? Continuemos lendo. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Ou seja, Deus falará, a sua voz será ouvida como trovão, e quando Deus falar, o falar de Deus produzirá um fenômeno na natureza, com duas consequências. Primeira, as pastagens verdejantes murcharão. E segundo, o cume do Monte Carmelo secará quando Deus falar. Realmente, quando Deus fala, algo sobrenatural acontece, algo que não pode ser controlado acontece. No domingo passado, irmãos, nós iniciamos uma nova série de mensagens com o título Assim diz o Senhor, e esta é a segunda mensagem desta nova série, e tem como título, os irmãos podem anotar, Quando Deus Fala. Nós temos, irmãos, aqui nesta igreja, sido, digamos, privilegiados com estudos aprofundados da palavra de Deus. Todas as terças nós estamos estudando a Bíblia versículo por versículo. Nós já estudamos todos os livros do Novo Testamento, versículo por versículo. E do Antigo Testamento nós já estudamos os livros de Jó, Provérbios, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sonfonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Obadias, e atualmente nós estamos estudando o livro dos Salmos, versículo por versículo. Nós começamos no Salmo número 1, o Salmo 1,
e atualmente estamos no Salmo número 67. Os irmãos que porventura não tenham a oportunidade de estar aqui todas as terças, façam como eu. Acompanhe pela internet ou depois acesse o estudo que sempre fica gravado e disponível gratuitamente. Nós não vendemos CDs com as mensagens que foram pregadas aqui neste púlpito. Nós disponibilizamos estas mensagens gratuitamente. Os irmãos ouçam depois essas mensagens para estarem em sintonia com aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. E nós louvamos a Deus pelos pastores que Deus tem levantado e que tem se dedicado a estudar a palavra, a fazer um estudo minucioso e transmitir esses estudos para nós todas as terças. A Bíblia diz que é Deus quem dá pastores para a igreja e Deus os dá como dons, como presentes, visando o aperfeiçoamento dos santos, a preparação dos santos, o equipamento, equipando os santos para o exercício de toda boa obra. E eu gostaria, irmãos, de mencionar, a título de gratidão e também de reconhecimento, porque a Bíblia diz que aqueles que ministram entre nós devem ser reconhecidos, e nós queremos assim expressamente reconhecer como ensinadores da palavra de Deus. Nesses estudos de terça-feira, inicialmente o pastor Carlos, que já foi mencionado aqui, o pastor Carlos Guilherme, e também o pastor Wesley, pela dedicação ao ensino que esses irmãos tiveram e têm, dedicação para com a palavra do Senhor e dedicação para com os servos de Deus. E eu gostaria de dizer que somente Deus é que poderá recompensar vocês, e eu estou certo de que Ele o fará, porque Deus tem o seu estilo próprio de recompensa. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade, do amor, que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. E a Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 12 e versículo 3, que aqueles que a muitos ensinarem, brilharão como as estrelas no firmamento, sempre e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Também, meus amados irmãos, todas as quintas, nós temos estudos aprofundados, estudos temáticos. Atualmente nós estamos estudando a dinâmica da liderança eficaz, um estudo sobre liderança que poderíamos dizer que é uma pós-graduação em administração, baseado no livro de Neemias. E o pastor Marcos, o João Camargos e eu estamos a cargo desses estudos, ministrando segundo a revelação do Espírito Santo, segundo o conhecimento, segundo as pesquisas que nós podemos fazer, segundo a graça que o Senhor nos tem dado, e eu creio que têm sido estudos enriquecedores para aqueles que precisam, e todos nós precisamos galgar posições de liderança, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na família, para salvar, até mesmo salvar a sua família. Você tem que ser um exemplo no seu trabalho, um exemplo na sua família, e assim você vai atrair os seus parentes, os seus colegas, o desejo deles conhecerem a Jesus. Atrair o seu esposo que não é crente, a sua esposa que não é crente, então é imprescindível que nós estejamos plenamente equipados. Também, irmãos, em nossa escola dominical,
Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos estudado a palavra de Deus. Estão estudos previamente preparados, estudos sistemáticos, estudos metódicos. Por exemplo, hoje nós começamos um estudo baseado no livro escrito por Lucas, o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, a respeito da pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses estudos são estudos preparados para jovens, para adultos, para adolescentes, para crianças. Você não pode criar o seu filho como um analfabeto na palavra de Deus. Nós temos sim uma geração de analfabetos. Muitos deles foram batizados e crismados na igreja evangélica, mas são analfabetos da palavra de Deus. Mas nós podemos dizer, irmãos, que nós somos uma igreja que tem sido enriquecida com o conhecimento da palavra de Deus. Evidentemente, o poço é fundo, mas Deus nos tem dado graças. E Deus tem dotado esta igreja de ensinadores. Deus tem trazido para o nosso meio homens abalizados no conhecimento da palavra de Deus, e isso é Deus que tem feito. As nossas escolas bíblicas dominicais, além dos professores que se dedicam aqui, têm sido enriquecida com as participações do pastor Dionísio, do pastor Paulo, que está aqui nesta igreja. De sorte, meus amados irmãos, que as nossas escolas bíblicas dominicais são escolas imperdíveis. Esse é o nome, imperdíveis. Talvez nunca mais você terá a oportunidade. Eu estou há 60 anos na igreja evangélica, na igreja Assembleia de Deus. Eu nunca tinha estudado os 10 mandamentos, como nós estudamos no último trimestre. Talvez até o arrebatamento você nunca mais tenha oportunidade de voltar a estudar os 10 mandamentos, como nós estudamos no último trimestre aqui nesta igreja. Então, meus amados irmãos, vamos aproveitar cada minuto que nós tivermos, vamos aproveitar cada momento. Nós temos a transmissão de todos esses cultos, de todos esses estudos, a gravação desses estudos, a disponibilidade desses estudos na internet. Não vamos ficar fora daquilo que o Senhor está falando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós podemos dizer que nós temos experimentado o conhecimento da verdade de Deus, porque o Senhor tem falado em nosso meio de uma forma revelada. Nós sabemos que Deus fala com o seu povo e fala de uma forma terrível, de uma forma maravilhosa. O texto que nós lemos diz que Deus falaria e a sua voz poderosa seria com o timbre de trovão. E eu creio que Deus tem falado em nosso meio de uma forma que nós possamos entender a sua palavra de uma forma revelada. E o Espírito Santo, irmãos, tem nos dado capacidade espiritual para receber a palavra, entender a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra. E fazendo assim, irmãos, nós criamos ambientes saudáveis. Saudáveis do ponto de vista espiritual, e saudáveis também do ponto de vista emocional. Porque a palavra penetra também nas emoções. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito.
As emoções estão localizadas na alma. E a palavra de Deus penetra, cura e cria ambientes onde os grandes milagres de Deus podem acontecer. Por que que os grandes milagres de Deus não acontecem? Existem muitas explicações. Uma delas é porque não há ambiente, não há atmosfera para que esses milagres aconteçam. Mas nós podemos preparar essa atmosfera, este clima, este lugar onde o Espírito Santo goste de estar, onde o Espírito Santo goste de ficar, onde não haja entristecimento do Espírito, ou o que é pior, extinção do Espírito. Glória a Deus. Eu até fiquei pensando o seguinte, irmãos, nós somos uma congregação simples, somos uma igreja simples, mas esta simplicidade nos faz lembrar as palavras de Jesus, registradas em Mateus capítulo 11, versículo 25, quando ele disse, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque, irmãos, nós estamos vivendo, literalmente, uma época de escassez da palavra de Deus. É a época que Amós falou no capítulo 8, versículo 11, de fome e de sede da palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E a principal característica, meus amados irmãos, nesse tempo de fome e de sede da palavra do Senhor, é a falsificação da palavra. Porque muitos ensinadores têm se levantado, muitos mestres têm se levantado, mas apresentam uma palavra falsificada como sendo a palavra do Senhor. Paulo faz essa constatação em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, quando ele diz o seguinte: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Veja os irmãos que não são poucos, são muitos. Ele não está falando, surgiram alguns falsificando a palavra de Deus. Não, ele está dizendo que são muitos os falsificadores da palavra de Deus. Então Paulo diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós estamos falando de algo muito sério, irmãos, que é a falsificação da palavra de Deus. Essa circunstância, ela não passou também despercebida pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. O apóstolo, ele compara a palavra de Deus como o puro leite espiritual. Um leite nutritivo, um leite genuíno. E ele diz que esse leite, esse puro leite espiritual, ele dá o devido crescimento para a salvação. E o apóstolo Pedro, nesse texto que nós vamos ler,
ele faz uma distinção entre o puro leite espiritual e o leite falsificado. E ele diz o seguinte, 1 Pedro 2,2: desejai afetuosamente ou intensamente, desejai afetuosamente, como menino novamente nascidos, ou seja, como um bebê recém-nascido, que somente se alimenta de leite, do leite materno, e quando chega a hora de mamar, ele não esconde de ninguém que está na hora de mamar e que ele quer mamar. O apóstolo diz, é com esse desejo que você deve desejar o verdadeiro, o puro leite espiritual, não falsificado, porque o verdadeiro e o não falsificado, porque existe o falsificado, para que por ele, ou seja, pela nutrição desse leite não falsificado, vades crescendo. As irmãs que amamentaram sabem que quando uma criança é amamentada, muitas das chamadas doenças da infância não atingem essa criança. O Evangelho, meus amados irmãos, ele, na expressão do apóstolo Pedro, o Evangelho é esse leite genuíno que dá o crescimento para a salvação. Porém, o mundo resiste ao verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho implica em cruz. O verdadeiro Evangelho implica em renúncia. O verdadeiro Evangelho exige que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos e demos o primeiro lugar, a primazia para o outro. E o que acontece? Isso é contrário à cultura do mundo, aos valores do mundo, às expectativas do mundo. E Satanás aproveita essa brecha emocional e ele oferece um evangelho substituto, que é o leite falsificado. Um evangelho que é parecido com o verdadeiro, mas que não é verdadeiro, embora tenha aparência de verdadeiro. Porque tem jeito de verdadeiro, cor de verdadeiro, cheiro de verdadeiro, mas não é verdadeiro, porque falta aquela substância que Pedro disse, que dá o crescimento para a salvação. Porque essa substância, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus, essa substância, ela só exige no evangelho verdadeiro. Todavia, meus amados irmãos, o evangelho oferecido por Satanás é um evangelho atrativo, é um evangelho sedutor. E não são poucas as pessoas que buscam esse evangelho,
Porque apesar desse evangelho ser falso, ele se apresenta como mais agradável do que o evangelho verdadeiro. Ele se apresenta como mais palatável. Ele parece ser mais saboroso, mais aceitável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E não são poucas as pessoas que buscam esse evangelho, não sabendo que se trata do leite falsificado. Eu até pensei, se eu fosse pregar uma mensagem centrada nesse tema, eu colocaria o seguinte título: crentes que mamam em Satanás. Crentes que mamam em Satanás. Isso pode parecer chocante, mas o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que esse evangelho seria oferecido em muitos. A acepção da palavra muitos é muitos mesmo. Em muitos ambientes cristãos. Porque haveriam obreiros fraudulentos que Paulo nominou como pseudo-apóstolos ou falsos apóstolos. E ele disse que esses falsos apóstolos estavam, naquela época, no meio da igreja, e estariam no meio da igreja disfarçados de apóstolos de Cristo, fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E no versículo seguinte, ele diz que não é para nós ficarmos admirados com esse tipo de fraude espiritual, porque o próprio Satanás faz isso o tempo todo, disfarçando-se de anjo de luz, e que os demônios também fariam o mesmo, disfarçando-se de anjos de luz, tecnicamente ministros de Cristo. Muitos irmãos que frequentaram centros espíritas, ou de macumba, de umbanda, sabem do que eu estou falando. Porque muitos demônios que se apresentam, eles se apresentam transfigurados em anjos de luz, em espíritos iluminados, em espíritos que já evoluíram o suficiente para só dizerem coisas boas. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele faz um alerta a respeito do que estava acontecendo e do que viria a acontecer nos dias que precederiam o arrebatamento da igreja. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele está falando que as pessoas não suportariam uma doutrina sadia. Mas tendo comichão nos ouvidos, sentindo coceira nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, de acordo com seus próprios desejos. Nós estamos, irmãos, vivendo exatamente esses dias onde há muitos falsificadores da palavra de Deus que se apresentam para trazer ensinamentos e técnicas que atendem ao desejo dos seus ouvintes. Para quê? Para satisfazer-lhes a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o que é pior, irmãos, é que muitos desses falsos ensinadores da palavra de Deus ocupam púlpitos de igrejas, cátedras de seminários, ocupam microfones de rádio, câmeras de televisão, e na grande maioria, irmãos, são homens e mulheres bem intencionados. Porém, por estarem influenciados pelo espírito do erro e manipulados pelo espírito do erro, distorcem a verdade e a simplicidade do Evangelho de Cristo, mas mesmo assim são muito requisitados e muito bem ouvidos. O apóstolo João, irmãos, a respeito desse espírito do erro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 6, ele diz que nós temos aqui na terra dois espíritos: o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós somos de Deus, diz o texto do apóstolo, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Hoje, ambos os espíritos estão aqui na terra. Nós estamos falando de atividades agora, não mais atividades emocionais. Estamos falando de atividades espirituais. E ambos estão ativos no planeta Terra. E continuarão ativos até que o Espírito da verdade seja retirado juntamente com a igreja no dia do arrebatamento. Após o Espírito da verdade ser retirado da terra, porque ele irá com a igreja no arrebatamento, que é o Espírito Santo, o espírito do erro passará a operar aqui na terra sem barreiras. Depois do arrebatamento, o espírito do erro permanecerá aqui na terra e vai se efetivar de maneira plena e total a operação do erro. É o que a Bíblia nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 11. A Bíblia diz que isso vai acontecer para que todos aqueles e aquelas que tiveram prazer na mentira, que amaram a mentira, que falaram a mentira, que consentiram na mentira,
sejam totalmente envolvidos por ela e depois experimente as consequências da mentira. A Bíblia diz que como essas pessoas se recusam a receber a verdade, Deus entregar-lhes-á ao mal, e eles terão o que deseja, porque eles serão totalmente afogados na mentira que escolheram. Segundo Tessalonicenses 2,11 diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. A quem ama a mentira, depois do arrebatamento, vai receber a mentira, viver a mentira e conhecer todas as consequências da mentira. O mundo ama a mentira. O mundo adora a mentira. O mundo faz apologia da mentira. Milhões de dólares e milhões de reais e milhões de euros, de ienes, dinheiro japonês, e de outras moedas, são investidos para apresentar a mentira como verdade. O mundo ama a mentira. E o mundo despreza a verdade. Porque existe incompatibilidade absoluta entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Embora o mundo continue como Pilatos perguntando: o que é a verdade? Nós buscamos a verdade. Nós queremos a verdade. Porém, meus amados irmãos, isso é apenas discurso, retórica, e é um ingrediente para a operação do espírito da mentira. Porém, o tempo já está chegando em que essa linha vai ficar muito nítida entre todos os que habitam na terra. Nos faz lembrar, irmãos, a descrição de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 12, onde está escrito: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Nós estamos falando com referência aos falsificadores da verdadeira mensagem do Evangelho. Eu trabalho, irmãos, com documentos e já tive a oportunidade de estudar um pouco de documentoscopia, grafotécnica, não estudos aprofundados, mas estudos para olhar uma carteira de identidade e saber se ela é falsa ou verdadeira, olhar um documento e ter um melhor entendimento se esse documento é falso ou verdadeiro. E o que se vê, irmãos, é que um bom falsificador, ele procura conhecer de uma maneira muito aprofundada
o produto que ele quer falsificar, para que a sua falsificação pareça tão perfeita como o original, ou até mais atraente, pareça mais perfeita do que o original. É claro que tudo isso vem do maligno, porque toda falsificação vem do maligno. Todo falsificador, todo falsário, seja falsificador de nota fiscal, estou falando daquele que apaga onde estava 3 para colocar 9, ou daquele que falsifica uma nota de dinheiro ou um documento. Toda falsificação é do diabo. O diabo é o pai da falsificação, é o inspirador da falsificação. Seja que tipo de falsificação for. E todo falsário é um instrumento do diabo. O diabo é o pai da falsificação, o pai da mentira. E cada dia, irmãos, ele tem se tornado mais ousado. E o seu trabalho tem se tornado mais convincente. Principalmente quando a palavra de Deus é o seu alvo principal para enganar os santos, para maltratar os santos, para oprimir os santos do Altíssimo. Quando é o seu alvo principal, a astúcia do maligno, ela se torna mais sofisticada, para que a mentira pareça verdade. Isso nós vemos na Bíblia. O diabo, ele usou das palavras de Deus para enganar Eva. Ele usou também as Escrituras, citando textualmente a palavra, para tentar enganar o próprio Jesus. E o apóstolo Paulo disse que ele tem tentado a igreja, assim como ele tentou a primeira Eva, ele vem tentando a segunda Eva, que é a igreja. Da mesma maneira e com os mesmos métodos aplicados à primeira Eva. E o apóstolo, quando escreveu a segunda epístola aos Coríntios, ele disse que estava temeroso de que o inimigo tivesse o mesmo êxito que ele teve com a primeira Eva, enganando a igreja com seu jeito de falar, com a sua fala mansa. Veja as palavras do apóstolo, irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo, ele está dizendo, eu estou com medo. O apóstolo Paulo está falando, eu estou com medo. De quê? Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. A visão, a audição, o tato e o olfato sejam corrompidos. E vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, nós vivemos esta época. É uma época caracterizada pela propagação de doutrinas de demônios. Muitas pessoas em nossos dias, irmãos, assim como foi também nos dias do apóstolo Paulo, estão sendo guiadas por doutrinas humanistas, doutrinas materialistas, doutrinas que negam
a mensagem da cruz. Doutrinas que negam o discipulado. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Está falando de pessoas que estão na igreja e que se desviarão de Cristo, não sairão da igreja, mas apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A tradução da Bíblia Viva diz que essas pessoas se tornarão zelosos, seguidores de espíritos enganadores e de ensinamentos de inspiração demoníaca. Eu preciso dizer aos irmãos, e eu digo isso com muito respeito e com muito temor a Deus, mas eu preciso dizer que muitos dos que pregam o Evangelho em grandes plataformas pregam sob a influência de demônios. Ou seja, pregam inspirados por demônios. Nós não podemos esquecer que o demônio é pregador. Lá no Éden, ele pregou para Eva. Lá no deserto, ele pregou também para Jesus. E aqui na terra, irmãos, ele continua pregando em nossos dias. E com relação a essa miscelânea, esse mix, o Espírito Santo nos adverte por meio do próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, dizendo o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema não é uma palavra assim tão comum no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Mas o que Paulo está dizendo, irmãos, é que esse que pregou outro evangelho seja anátema, quer dizer, seja condenado, seja amaldiçoado, seja execrado. Para que os irmãos tenham, assim, uma ideia do que seja anátema, é o mesmo que seja excomungado, que a Igreja Católica utiliza, a teologia católica se utiliza como pena contra a heresia. Agora, meus amados irmãos, não obstante esses falsos apóstolos de Cristo possuírem títulos eclesiásticos e títulos acadêmicos, títulos do tipo doutor em divindade, e possuírem posições de destaque, e serem respeitados pelo povo, até pelo Estado e pelo governo, operando sinais, possuindo a aparência de homens piedosos, e sendo considerados por muitos como homens de Deus, pela doutrina que professam, são falsos apóstolos, que tentam se passar por apóstolos de Cristo. Agora, essa realidade não deve assustar os escolhidos de Deus, porque os escolhidos de Deus já estão apercebidos. Como eu disse, irmãos, na outra quinta-feira,
nós devemos estar de joelhos dobrados e de olhos abertos. O crente, ele é simples como a pomba. Ele é simples para com a malícia. Porém, o crente não é bobo. O crente, ele tem a prudência do Espírito Santo. O crente sabe discernir todas as coisas. O crente que tem o Espírito Santo lhe dá uma sabedoria plena. Lhe dá um saber que vem do alto. Esse crente está antenado 24 horas por dia. E quando ele é atingido pela concupiscência da carne, pela concupiscência do mundo e pela soberba da vida, que faz com que as iscas de Satanás pareçam deliciosas, o Espírito de Deus acende uma lâmpada. Cuidado, esse crente, ele não é enganado. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz que esse espírito do erro agiria na terra nos últimos dias de uma maneira tão sofisticada. E ele seria tão parecido com o original, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que, se possível, até os escolhidos, em razão da extrema sofisticação do espírito do erro, até os escolhidos seriam enganados. Mas o crente que tem o Espírito Santo, ele tem um radar, e de longe ele identifica o espírito do erro, e o Espírito Santo dá a esse crente poder para vencer a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Porque os sentimentos, as emoções que são naturalmente ligadas a essas concupiscências, em razão do vírus do pecado, essas emoções, elas são aguçadas pela operação do espírito do erro. E Jesus disse em Mateus a esse propósito, capítulo 24, versículo 24 e 25, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, porque não é possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. O que é estar prevenido? E porque ele disse que nós estamos prevenidos, eis que estáis prevenidos. Estamos prevenidos porque o Senhor tem nos avisado antecipadamente, preventivamente, antes que isso aconteça, porque vai acontecer. Em algum momento você se sentirá atraído por causa da concupiscência do mundo, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Estou me lembrando de alguns amigos meus que tiveram problemas sérios de saúde
com herpes, advinda do vírus da catapora. E a medicina diz, todo mundo que teve catapora tem esse vírus, só que ele está adormecido. Ele está adormecido. Davi foi muito claro. Eu fui concebido em pecado. Eu tenho o vírus do pecado. E esse vírus, ele é aguçado, ele é despertado pelo espírito do erro. E essa indução, ela é feita pelas concupiscências que advêm do pecado. Então, meus amados irmãos, nessa época, que poderíamos dizer holística, de tanta confusão espiritual, de tantas doutrinas que nos são apresentadas, existe uma escassez da verdadeira palavra de Deus, e como consequência, a fome e sede da palavra de Deus. Mas eu quero louvar a Deus, porque nós temos experimentado a abundância da palavra do Senhor, a abundância do conselho de Deus, a abundância da palavra da profecia, porque Deus fala, e Deus tem falado em nosso meio, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque Deus está falando em nosso meio. No domingo passado, irmãos, quando nós iniciamos a primeira mensagem, nós nos propomos a reflexionar sobre 3 verdades consistentes sobre a maneira como Deus fala. E nós até já vimos a primeira verdade, que diz respeito ao homem ou à mulher, por meio do qual Deus fala. A segunda verdade, irmãos, diz respeito aos dias em que Deus fala. E a terceira verdade diz respeito à forma como Deus fala, a maneira como Deus fala. Porque Deus fala de uma maneira que a sua voz será ouvida por todos. Nós vamos deixar esses 3 tópicos para, em querendo o Senhor, no próximo domingo, nós o abordarmos. Aleluia. Glória a Deus. Deus está trabalhando a nosso favor, irmãos. O Espírito Santo está aqui na terra, preparando a igreja, santificando a igreja, prevenindo a igreja. Glória a Deus. A igreja não será enganada pelo maligno. Ainda ontem nós conversamos com alguns jovens e fizemos menção da palavra do Senhor que diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Para vencer, basta deixar que a palavra de Deus habite em nós. Para ser forte, porque essa nutrição, ela vem do leite genuíno, do leite verdadeiro e não falsificado. Basta receber a palavra de Deus com alegria e deixar que a palavra de Deus habite em nós.
Glória seja o nome de Jesus. Olha, eu vou dizer assim com muita clareza para os irmãos. Eu não sou contra o crente ir participar de outras igrejas, de outros movimentos, mas eu sou radicalmente, absolutamente, estupidamente contra alguém deixar a fonte de água viva, as fontes de águas cristalinas, e ir beber em fontes de águas rotas, em fontes de águas estragadas, em fontes de águas manipuladas. Experimente dar um leite estragado, um leite falsificado para um bebê recém-nascido. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir aos irmãos que estão aqui nesta noite, aos irmãos que não estão aqui nesta noite, mas que pertencem a esta igreja, e a você também que está conosco nesta noite, saiba onde você colocará a sua boca para comer e para beber. É preciso que haja autenticidade. E que essa autenticidade, ela tenha sido comprovada. Como eu disse aos irmãos, eu não sou contra nós termos comunhão com outros irmãos que professam o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma fé. Porém, meus amados irmãos, eu sou radicalmente contra o crente deixar a mesa onde é servido o pão que desceu do céu para ir comer o pão falsificado, tomar o leite falsificado e beber a água contaminada. Ah, lá só tem isso, mas o resto é tudo bom. Contaminação. Contaminação. Ah, mas tirando isso, no mais é tudo bom, é tudo palavra de Deus. Precisa ver que coisa maravilhosa. O que não é bom a gente deixa de lado, não. Contaminação. Contaminação. E por isso haverá dano irreparável. Não irreversível, mas irreparável. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. Senhor, segundo a direção do Espírito Santo, eu entreguei, Senhor, esta palavra com muito temor e tremor na Tua presença. O Senhor que sonda as mentes e os corações de todos os seres humanos, diante de quem eu estou, eu sempre estou, mas voluntariamente eu tenho me colocado na Tua presença nesta noite e sinto os Teus olhos atravessando todo o meu corpo, que se torna como algo transparente. E o Senhor sabe da dificuldade para entregar a Tua palavra neste mundo, porque há uma oposição muito grande do mundo, do pecado e dos demônios contra as Tuas verdades. Porém, Senhor, seguindo a direção que o Senhor deu, eu fiz esta comunicação nesta noite e ela se propagará, Senhor. Aleluia. E eu peço, Senhor, não somente por nós que aqui estamos, Teus servos e Tuas servas e outros que estão conosco pela internet,
Mas eu peço também, Senhor, por aqueles que ainda ouvirão esta palavra, que seja, Senhor, uma palavra de libertação, que seja, Senhor, uma palavra de divisor de águas, divisor de tempo, divisor de caminhos, para cada servo e para cada serva, que está na sinceridade do seu coração e da sua alma. Porém, as muitas vozes os têm seduzido. Mas nesta noite nós proclamamos a palavra da libertação. Aleluia! Porque a tua palavra quebra, rompe fortalezas sedimentadas no coração e na alma. A tua palavra rompe com todas as cadeias espirituais, emocionais e carnais que prendem os teus escolhidos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos da ajuda dos teus anjos, que são poderosos nesta batalha do Espírito da verdade contra o Espírito do erro. E nós estamos posicionados do lado do Espírito da verdade. Batalhamos pela verdade, pregamos a verdade, defendemos a verdade, proclamamos a verdade. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, usa cada irmão e cada irmã. Usa, Senhor, a mente, o raciocínio, o cérebro. E usa, Senhor, as bocas para verbalizarem a tua palavra, a tua verdade. Se houver, Senhor, algum retardo mental, alguma incapacidade mental, em nome de Jesus Cristo, nós pronunciamos a cura divina, para que você tenha capacidade plena para entender toda a verdade de Deus e todo o conselho de Deus, e possa proclamá-lo, verbalizá-lo, profetizá-lo em todos os lugares, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Toda incapacidade mental, toda incapacidade intelectual, todo retardo mental, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido. Receba o poder de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se você tem problema de esquecimento, este é o momento em que o poder de Deus está operando neste lugar. Aleluia! Há uma operação divina aqui neste lugar. Esta operação está dentro do propósito de Deus. Deus quer usar você. Oh, aleluia! Coloque-se nas mãos do Senhor. Faça profissão de fé, profissão de entrega nesta noite, e você será curado, curada de todo retardamento mental, de toda incapacidade mental, de toda neurose, de toda psicose, de todo problema mental, de todo problema psicológico, de todo problema emocional, porque Deus quer usar você com 100% das suas faculdades mentais. Aleluia, aleluia, aleluia.